Fala, meus fisiologistas da prática, Donis Carnevale falando. Seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Essa é a série Fisiologia na sua prática, curso Planejamento e Periodização de Treino, a arte da entrega de resultados. Nós estamos falando, meus fisiologistas, sobre carga de treino. Sem mais delongas, só vou conferir se a câmera está entortando. Aí, ela tá. Ai, gente. Nós então, meus fisiologistas, vamos falar sobre carga de treino. Nós estamos falando sobre carga de treino. Carga de treino. Você entendeu na última aula? Você entendeu na última aula, meus fisiologistas? Opa. Aí. Você entendeu na última aula, meus fisiologistas, que carga de treino, ela nada mais é do que se assemelha ao estresse fisiológico. Então, como nós podemos entender que a carga de treino ela é igual ao estresse fisiológico? Em outras palavras, quebra da homeostase. Uma vez que eu e você entendemos que estresse fisiológico é a quebra de homeostase, é a retirada do organismo da zona de conforto, você tem um entendimento global sobre o importante aspecto do treinamento, o importante princípio do treinamento, o princípio da adaptação. Como você gera mudança, como gerar adaptação fisiológica. Uma vez que você entende esse princípio, você sabe como, o como. E como eu mudo? Como eu mudo um organismo? Como eu gero uma adaptação fisiológica? Através do estresse fisiológico. Em outras palavras, através da carga de treino. Legal? E aí, você e eu entendemos na última aula, discutimos na última aula, meus fisiologistas da prática, sobre carga de treino, que é igual ao estresse fisiológico, que pressupõe a adaptação fisiológica. Em outras palavras, pressupõe a mudança fisiológica. Qualquer tipo, mudança estrutural, mudança fisiológica, mudança metabólica, e que também a carga de treino ela pressupõe tudo isso aqui que é a mesma coisa e se assemelha com o resultado. Então, uma vez que você tem uma carga de treino muito bem elaborada, de maneira frequente, progressiva, sua chance e o potencial para que essa carga de treino gere a adaptação fisiológica, gere mudança, gere resultado, é extraordinária, é gigantesca, não tem limites. Portanto, entenda que ao passo que nós estamos entrando e nas próximas aulas a gente vai conversar sobre questões importantes, vamos iniciar o passo a passo do mesociclo, é preponderante o seu entendimento e o convite que eu te faço para entender carga de treino. Então, carga de treino é o estresse fisiológico, nós já vimos isso. O que eu preciso que você entenda nessa aula, meu fisiologista, é que ela pode ser dividida em três partes, em três aspectos. O que é a carga de treino, professor Adonis? Ela pode ser dividida em três aspectos principais. Ou seja, o estresse fisiológico, ele pode ser dividido e ele nos é expresso, palpável para nós, visível, em três maneiras, de três maneiras. O que compõe essa carga de treino, ela é composta e ela pode ser expressa, dividida, através se é o estresse fisiológico que eu imponho no meu exercício, no meu organismo, ela pode ser expressa e colocada, esse estresse fisiológico pode ser colocado através da intensidade, do volume ou da frequência. Se você já viu comigo, principalmente no curso 4, que é a nova ciência da hipertrofia muscular. Você entendeu isso? Eu só vou relembrar para você, meus fisiologistas da prática. Carga de treino, ela é composta e ela tem o desdobramento através desses componentes. O que é então o estresse fisiológico, professor Adonis? Como eu posso gerar o estresse fisiológico no organismo do meu aluno? Como eu posso gerar esse estresse? Essa é a pergunta. Como eu posso gerar o estresse fisiológico no meu aluno? Através dos componentes da carga de treino. Em outras palavras, o que compõe esse estresse fisiológico? Através do que eu posso mexer. O que compõe esse meu estresse fisiológico? Ou seja, a intensidade compõe esse estresse fisiológico, o volume
e a frequência. Nós já vimos, e aqui eu só vou repassar de maneira rápida, de maneira simples. Vou repassar de maneira rápida e simples que a carga de treino, ela é dividida em intensidade, volume e frequência. O que é esse tipo de intensidade, volume e frequência? Em várias modalidades. Por quê? Nós vimos exclusivamente, meus biologistas da prática, no módulo 4, no curso 4, a nova ciência da hipertrofia muscular, especificamente, de maneira exclusiva, a carga de treino e seus componentes perante o treinamento de contra-resistência, em todos os seus desdobramentos, calistenia, pilates, musculação, crossfit, treinamento com elástico, treinamento funcional e etc. Nós direcionamos aquela conversa para isso. Aqui eu vou tentar ser um pouco mais amplo, mais globalizado, para ampliar esse tipo de olhar teu. Então nós vamos entender o que é a intensidade na corrida, na academia, na musculação, no crossfit, né? O que é a intensidade nos esportes e o que é a intensidade perante aí o exercício físico. É isso que a gente vai aprender e entender nessa aula. O que é o volume também e o que é a frequência. Primeiro ponto que eu creio que é igual para todo mundo, e que aí vai ficar mais fácil o nosso entendimento, vai nos oportunizar um entendimento mais global, é o fato da gente entender a frequência. O que é a frequência, professor Adonis? Frequência, já ouviu, não muda para ninguém. É a quantidade de vezes, vou colocar no xizinho aqui, de vezes, ou melhor, perdão, quantidade, você estava escrevendo, desculpa, quantidade de sessões na semana. Legal? Portanto, frequência que compõe a carga de treino, ou seja, que influencia o estresse fisiológico, é a quantidade de sessões que você faz, que você prescreve na semana. Em outras palavras, como isso funciona na prática? Uma pessoa tem uma carga de treino X. Ela vai 3 vezes na semana. Ok? Legal. Adonis, eu quero aumentar, olha aqui, vou colocar aqui em cima, aumentar a carga dela. Ah, já sei, você vai poder ouvir. Mexe no peso. Não, pelo amor de Deus. Espero que você tenha entendido essa jota. Não mexe no peso, porque o peso é só uma variável que está aqui, da intensidade, que a gente já vai conhecer. Adonis, eu quero aumentar a carga dessa pessoa mexendo na frequência. Ela vai 3 vezes na semana. Quer aumentar a carga? Olha aqui o que você vai fazer. Olha o que você vai fazer. A partir de agora ela vai, treina 4 vezes na semana. Pronto, aumentou a carga de treino. Olha como que é simples. Olha como isso amplia e vai além do que nós poderíamos imaginar até agora sobre carga. É por isso que é equívoco eu e você levarmos em consideração peso, carga igual peso. Não. Carga pode ser frequência, carga pode ser volume. Lembra? Tudo aquilo que aumenta o estresse fisiológico vem da carga. Frequência aumenta o estresse fisiológico? Mas a intensidade, professor Adonis, tá saindo muito artigo. Amigo, amiga, carinho nas minhas palavras. Eu não tô falando de intensidade. Eu tô falando de carga de treino. Eu tô falando de estresse fisiológico. Uma pessoa que frequenta 3 vezes na semana a academia vai passar a frequentar 4 vezes na semana. Ela não vai ter um estresse fisiológico maior frequentando 4 comparado a 3? Gente, não precisa pensar demais. Logicamente, ela terá um estresse fisiológico. O organismo dela receberá um estresse fisiológico, uma quebra de homeostase. Vou de pouquinho em pouquinho para você entender de maneira veemente essa jossa. Ela recebe uma retirada da zona de conforto uma vez a mais na semana. Isso em 3 meses é como se ela estivesse treinando um mês a mais. Quase um mês a mais. Comparado com a pessoa que está, por exemplo, comparado com a pessoa que está frequentando 3 vezes na semana, por exemplo. Então, uma vez a mais na semana que você aumenta o teu aluno, você aumenta com certeza a carga de treino. É como se ela estivesse, de repente, recebendo mais estresse fisiológico
como comparado com uma pessoa que vai 3, uma pessoa que vai 4, é como se ela estivesse treinando um mês a mais, só que treinando os mesmos 3 meses. Olha que loucura, meus fisiologistas da prática. Olha que loucura. Portanto, o olhar aqui, o convite é a quantidade de vezes, de sessões que a pessoa treina na semana faz parte da carga de treino. E aí, meu amigo, minha amiga, independentemente do tipo de modalidade, está dentro da academia, na musculação, está dentro do crossfit, está dentro da corrida, está dentro da zumba, quantas vezes na semana ela fizer, se ela aumentar, ela aumentou a carga de treino. Se tiver no esporte competitivo, se tiver atleta, aumentou o número de sessões na semana, no dia, que isso vai influenciar na semana, aumentou a carga de treino, ok? Então, você que é treinador, você que é treinadora, ou você que é personal trainer, seja qual for, entenda que frequência impacta na carga de treino, ok? Tome cuidado quando você estiver aumentando frequência e intensidade juntos, porque a pergunta é, será que a carga interna vai responder da maneira como você quer? O que é carga interna, professor Adão? Nós vamos entender nas próximas aulas, ok? No entanto, entenda que carga de treino, ela é desenvolvida, ela é o estresse fisiológico. O que influencia o estresse fisiológico? Intensidade, volume e frequência, ok? Diante disso, o que é o volume, professor Adonis? Vamos colocar aqui primeiro academia, no ambiente de academia. Academia. Volume agora dividido em musculação e tudo que é contra resistência e corrida. Corrida. Que cabe também trânsito por baixo. O que é o volume da musculação? É o número de exercícios vezes o número pelo número de séries pelo número de repetições, ok? Então, número de exercícios, número de séries, número de repetições. O que eu quero saber aqui? Quantidade? Não. Eu quero tudo isso aqui para saber o que no volume? Para saber o quê? O que é volume, gente? Volume é o que primeiro? Tempo. Tempo. Volume é tempo. Que dizem por aí, hoje em dia está saindo demais, infelizmente, que não é importante. Opa, não. Tempo não é importante. O importante é a intensidade. Amiga, pelo amor de Deus. Abre seu coração pelo que eu vou te falar. O volume é tão importante quanto a intensidade. Ok? Ou seja, o volume aqui é o tempo. Mas é o tempo do que? O tempo que você fica na academia? Eu já expliquei isso. Não vou delongar. É o tempo que você fica na academia? Não. Não é o tempo que você fica na academia. É, na verdade, o tempo que você está sobre estresse. Legal? É o tempo de estresse fisiológico. Independente do tempo que você está na academia. Quanto tempo você ficou em estresse fisiológico? Esse é o volume do seu treino. Separe uma coisa, meu fisiologista da prática. O que é o tempo que você fica na academia sobre o volume. O volume não tem nada a ver. Eu fico 1 hora no treino na academia. Não tem tempo para treinar 1 hora? Legal, não precisa treinar 1 hora. Treina 20 minutos. Porque se você diminuir seu descanso entre as séries, não ficar conversando, ficar no celular, você vai treinar 20 minutos. Porque o importante não é o quanto você fica na academia. O importante é o tempo de estresse. É o volume do seu treino. Eu desafio qualquer um aqui no volume da musculação, por exemplo. Exercício, vezes série, vezes repetições e transformar em tempo. Automaticamente você vai ter que saber cadência, entre outras coisas. Então, se não souber, coloca uma cadência aí natural, uma cadência que os seus alunos fazem. Eu duvido que uma pessoa que treina musculação de uma maneira, convencional, faz a série, descansa 1 mês, 2 minutos. Uma pessoa que treina musculação de maneira convencional, ela terá automaticamente um volume de treino baixo. O volume será muito baixo. O volume não vai passar de 6 a 10 minutos, no máximo 10 minutos de volume. Ô louco, professor Adão, mas a pessoa fica 1 hora no treino. Claro que ela fica 1 hora na academia. Tem a conversa, tem o celular, tem a aguinha que vai beber, demora pra caramba. Tem o descanso, que é... A pergunta é, será que esse descanso aqui é um descanso específico? É um descanso individualizado? É aquilo que você devia descansar mesmo? Pergunta é essa, são essas perguntas. Agora, o que é o volume, então, professor Adonis? É o tempo de estresse, o número de exercícios, de séries e de repetições que você faz. Então, isso transformado em tempo. Por quê? Volume é tempo. Eu não quero saber, quantas repetições você fez. Não. Eu só quero saber o número de repetições no final para saber o número, a quantidade de tempo. E não é o tempo que você ficou na academia, é o tempo de estresse. Tempo de estresse fisiológico. Ok?
Isso na musculação. E na corrida? Na corrida é quantos quilômetros você correu, por exemplo? Ou quanto tempo você correu. Vê quanto que é mais fácil na corrida, você identificar intensidade e volume na corrida é muito mais fácil. Frequência é a mesma coisa em tudo. Agora, quando a gente coloca musculação ou treinos de contra-resistência, que a gente pode desdobrar para tudo, crossfit, tudo, funcional, pilates, quando a gente compara musculação ou contra-resistência com corrida ou treinos dinâmicos, bike, esteira, transport, você tem uma facilidade imensa em identificar a carga de treino nesse treino dinâmico, nesse treino de corrida. Afinal de contas, é simples, o volume, quantos quilômetros você correu, quantos metros, ou quanto tempo você correu. Não tem erro. Agora na musculação é mais complexo, tem que pegar o número de exercícios, o número de séries que você fez no treino e o número de repetições, ver a cadência e determinar quanto tempo você demorou ou ficou sob estresse fisiológico. Que no caso do treino de contra-resistência é o tempo de tensão. Quanto tempo você ficou sob tensão? Isso que importa pra mim e pra você, meus fisiologistas da prática. Agora, quanto tempo você ficou na academia? Não importa, ok? Quando a gente olha, por exemplo, então como que a gente desdobra isso pro meio competitivo? Pô, quanto tempo foi seu treino efetivo de treino? Quanto tempo, quantos sprints você deu? De quanto tempo? Por exemplo, treino de futebol americano, tá treinando aceleração. Tudo vai agora. Quando a gente fala em treino, vai ter duas maneiras do cara treinar. Ou o cara treina técnica, tática, no esporte competitivo. Ou é treino técnico, ou é treino tático, ou é treino físico. Lembra dos três? Se for treino tático, quanto tempo você ficou em treino tático? Não com pausa, treino tático efetivo. Quanto tempo você ficou? Legal. Quanto tempo você destinou para treino técnico? Seja qual for a técnica, separado por posições ou não, técnica, por exemplo, de um atleta individual. Quanto tempo você ficou em treino técnico? Esse é seu volume. Quanto tempo você ficou em treino físico? Aí treino físico do quê? De força? Treino de contra-resistência ou treino físico cardiovascular, cardiorrespiratório, dinâmico? Seja qual for o método, quanto tempo? Você já sabe, se for treino de contra-resistência, número de exercícios, de séries e de repetições que você fez. Quanto tempo de estresse. Ou se for um treino um treino dinâmico, seja ele de sprint, qual for o método, independente do método. Quantos quilômetros você percorreu? Ou melhor, quanto tempo você ficou em movimento contínuo? Então tira as interrupções e mantém o treino contínuo. Ou seja, para facilitar, meus fisiologistas da prática, na tua cabeça, para você transferir toda essa interpretação, essa identificação, essa palpabilidade do que é o volume e intensidade da academia, do ambiente de academia que eu te expus aqui, que pode ser musculação ou corrida, ou dinâmico e contra-resistência, e levar para o ambiente esportivo. É a mesma coisa, só que você tem o que você precisa. Quando a gente fala em volume é tempo. Meu irmão, amigo, amiga, aprendeu, entendeu que volume é igual a tempo, mas não é o tempo total do treino, é o tempo que você ficou sob estresse fisiológico, porque senão não faria sentido o tempo total. Se eu quero saber se ele influencia na carga de treino, ó, se ele influencia, se o volume influencia no meu estresse fisiológico, ou seja, se o volume influencia na minha carga de treino, eu quero saber quanto tempo ele ficou em carga de treino, quanto tempo ele ficou sobre estresse fisiológico. Faz sentido? Então, não me importa quanto tempo ele treinou, quanto tempo durou o treino, se começou, foi na hora que for beber água. Não me importa. Me importa, como treinador, para medir carga de treino, quanto tempo ele ficou sobre estresse. Ok? Quanto tempo ele ficou sobre estresse. Isso é que me importa. Fechado, meus fisiologistas? Intensidade. A intensidade o bagulho fica louco, hein? Olha como que na corrida ou em treinos dinâmicos, vou colocar aqui C de corrida, mas desdobre, por favor, para treinos dinâmicos de qualquer magnitude. Bike, esteira, de novo, transporte, onde for. Canoa, remo. Legal? Então, a intensidade é o que na corrida? Duas, velho. Duas. Não, na verdade é uma. Não, duas. A gente pode pegar duas. Porcentagem de VO2 máximo. Ou seja, quantos por cento do VO2 máximo você correu? Ou, obviamente, a velocidade. Olha como que fica fácil. A velocidade. Ah, também pode ser o que aqui? Inclinação. Se você aumentar a inclinação, você aumenta a intensidade. Ou seja, o que é dificuldade primeiro então aqui? Deixa eu familiarizar, relembrar vocês esse conceito. O que é a frequência? Quantidade de sessões a semana. O que é volume?
tempo de estresse fisiológico. Qual tempo eu fiquei de estresse fisiológico? Seja na corrida, na contra-resistência ou no esporte? Quanto tempo de estresse? E a intensidade, o que é? A intensidade é a mesma coisa que... Aqui, ó, aqui em cima. Dificuldade. Intensidade é igual dificuldade, ok? A pergunta é, então, ficou mais difícil? Sim, professor. Então tá mais intenso. Não, não ficou mais difícil. Então não está mais intenso. Simples. Simples e básico. Tá mais difícil, professor Adonis? Não. Então não está mais intenso. Pô, se eu mexer na porcentagem de VO2 máximo, vai ficar mais difícil, amigo. Vai ficar mais difícil. Se eu aumentar a velocidade, vai ficar mais difícil. Se eu aumentar a inclinação da esteira, da pista, onde for, vai ficar mais difícil. Corre no reto e corre na subida. Subida é mais difícil. Poxa, se é mais difícil, quer dizer uma coisa, é mais intenso. Se é mais difícil, é mais intenso. Familiarizando com os conceitos, frequência, quantidade de vezes na semana, ponto. Volume, tempo de estresse. Quer entender essa jossa e nunca mais passar mal pra nada disso? Gerar autonomia pra montar seus treinos e pra qualquer tipo de abordagem tua profissional? Entenda essa jossa. Frequência, quantidade de vezes que você treina na semana. Sessões na semana. Volume, tempo de estresse fisiológico. Ponto. Intensidade igual a dificuldade. Legal? Então, na corrida eu posso aumentar a dificuldade, em outras palavras, aumentar a intensidade, aumentando a porcentagem de VO2 máximo. Tava com 85% de VO2 máximo, zona 3, vou trabalhar com zona 4, 100% do VO2 máximo. Ponto. Aumentei para zona 4, para 100% do VO2 máximo, aumentei a porcentagem do VO2 máximo, aumento a intensidade. Por quê? Porque ficou mais difícil, meu fisiologista da prática. Aumentei a velocidade, pô, tava 10 km por hora correndo, vou correr a 15. Pô, aumentei 5 km por hora, 5 metros. Aumentei a intensidade, aumentei o equivalente metabólico da tarefa. Aumentei intensidade, aumentei a dificuldade. Pô, tava correndo no plano, vou botar uma inclinação de 6, 7%. Putz, aumentei quase 2,5 metros, 3 metros. Pô, eu tava correndo a 10, vou ficar com a percepção como se eu estivesse correndo a 13. Pô, aumentou isso? Aumentou o equivalente metabólico da tarefa? Ficou mais difícil? Ficou! Então ficou mais intenso. Tenha certeza disso. Não precisa procurar em nenhum lugar. É simples. Ficou mais difícil, ficou mais intenso. Ok? Legal. Diante disso, ó, tudo isso aqui que a gente fala sobre corrida, treinamento dinâmico, tem um curso na plataforma EducaFit. Curso fenomenal, modéstia à parte. Tudo que você precisa saber sobre treino de corrida, método de treino, VO2 máximo, como melhorar, até questões sobre emagrecimento eu falo nesse curso. É o curso Aptidão Cardiorrespiratória. Tudo que você precisa saber sobre como seu coração trabalha, seu sistema vascular, seu sistema metabólico para consumir oxigênio para corrida, como ter performance em corrida, o que é VO2 máximo, quais são os aspectos de melhora do VO2 máximo, a gente fala muito sobre sistema cardiovascular, como montar treinos como HIIT, como montar treinos Tabata Training, todos os métodos de treino de corrida você encontra lá. Portanto, eu sugiro que se você de repente não entendeu o que eu falei aqui, ou ficou de repente em dúvida com alguns temas, alguns conceitos que eu expus aqui através da minha fala, se você ficou com dificuldade, ou seja, aumentou a intensidade nisso, brincadeiras à parte, se você ficou com dificuldade em entender esses aspectos, esses conceitos, eu sugiro fortemente que você dê uma passada ou na plataforma aqui do EducaFit, ou no curso Fisiologia na Prática, no módulo 3, ou curso Aptidão Cardiorrespiratória. Legal? Vale muito a pena você assistir. Perfeito, então a intensidade aqui é simples. Qual é o problema da intensidade? É quando a gente coloca contra-resistência, velho. Por quê? Na musculação, ou contra-resistência. O que entra em contra-resistência, professor Adonis? CrossFit, treinamento funcional, arm training, calistenia, treinamento com elástico, tudo que tem uma contra-resistência. Eu vou colocar a musculação aqui, porque é a que mais faz parte aí do cotidiano de muitos, ok? Mas, sinta-se à vontade, meus fisiologistas, em desdobrar esse tipo de exemplo para a tua prática, legal? Porque cabe. Então, o que é a intensidade, a dificuldade na musculação? Nossa, é peso... Ah, professor Adonis!
Calma, gente, eu falei que o peso, ele é uma variável, tá? Uma só, mas você vai conhecer várias. O peso, tempo de descanso entre as séries, disposição dos exercícios, a escolha dos exercícios, a cadência, a amplitude de movimento, a otimização técnica. A otimização técnica, o teor das repetições, é isso. Tudo, olô, professor, tudo isso influencia diretamente na intensidade em treinamento de contra-resistência. Tudo isso influencia diretamente na intensidade, meu zoologista. Peso, o que é isso? Como assim, professor Adonis? Como a gente lê peso? Porcentagem de um RM. Ou aumentou o peso. Aumentou. Então aumentou a intensidade, aumentou a dificuldade. Legal, entendi. Então isso aí eu já sabia. Ok. Agora o tempo de descanso entre as séries. Isso aqui também influencia, professor Adonis? Claro, se você descansar 40 segundos, é diferente de você descansar 20. Quanto menos você descansa, mais difícil fica. Menos você vai descansar, aquele peso se tornou mais difícil. Opa, se tornou mais difícil, você já sabe, se tornou mais intenso. Legal? Então, escolha dos exercícios. Se você escolher um exercício mais tensional, que produz mais tensão, você terá uma intensidade maior. Por quê? Exercícios mais tensionais são exercícios mais difíceis de serem realizados. Então você terá, através de um exercício mais difícil de se fazer, você terá uma maior intensidade. Olha como faz sentido. Cadência. Se você diminuir o tempo, Perdão. Se você aumentar o tempo de duração da sua repetição, ou seja, se você colocar um tempo maior nas fases da sua repetição, você automaticamente aumentará a cadência e automaticamente aumentará a dificuldade. E isso impacta na sua intensidade. Já sabe. Ok. Amplitude de movimento. Se você aumentar o ângulo cujo qual o seu grupamento muscular vai ser necessitado a começar a realizar tensão, acoplamento, actina-miosina, você gerará um maior nível de tensão por micrômetro de fibra quadrado. Um ângulo maior gerará uma maior dificuldade para o seu organismo. Pô, se gera uma maior dificuldade, gera uma maior intensidade. Pô, descer aqui no supino não é igual descer aqui não, amigo. Não é. É mais difícil descer até o fim. Sair num shoulder press daqui e empurrar pra cima não é igual sair daqui do peito, ó. Sair daqui do ombro, com o halter tocando o ombro. Não é. A dificuldade é maior a fim de que você aumenta a amplitude. Aumentou a amplitude, aumentou a dificuldade, aumentou a intensidade. A otimização técnica, meus zoologistas da prática. A otimização técnica é simples. Você tá batendo no peito supino e subindo, utilizando muito mais transferência de força elástica, ou seja, utilizando força reativa. A gente conversou sobre isso em coordenação motora. Olha como que as coisas fazem sentido. No entanto, volta pra cá. Bateu com tudo no peito para subir, para aproveitar esse jogo de tendões e ligamentos, você tá deixando de usar músculo. Pô, você tá deixando de usar músculo, você tá deixando de ter tensão, tempo de tensão. Se você tá deixando de usar tempo de tensão, isso quer dizer o que para nós? Que você não tá agindo de maneira coerente com a hipertrofia. Esse é o primeiro ponto. Mas como que a gente vai saber no grosso modo se tá mais intenso ou não? Pô, se você bate a barra no peito e a barra sobe com aquele mesmo peso, você consegue fazer uma repetição a mais porque você fica batendo a barra no peito? E quando você usa otimização técnica, que é o quê?
que ao invés de você bater a barra no peito com tudo, você troca o movimento sem bater, só rela na sua pele e sobe, você consegue fazer menos repetições com aquele peso. Isso quer dizer o quê? Pô, se eu fiz menos repetições com a otimização técnica, que é a troca de ângulo do movimento entre uma repetição e outra, se eu fiz menos repetições é porque aquele peso, aquele mesmo peso, tá mais difícil. Se ele tá mais difícil, tá mais intenso. Legal? Pô, se tá mais difícil, tá mais intenso. Pronto. Não tem o que falar. E o teor das repetições, que aqui é uma maneira de você, olha que show, gerenciar. Fala comigo essa palavra. Gerenciar. Controle. É uma maneira de você controlar a sua intensidade. Porque aqui nós temos, você pode fazer com o mesmo peso, um peso de 80%, um peso de 80%, que é pesado. Você pode fazer séries submáximas, séries moderadas, séries quase máximas e séries máximas. Além de você também ter a oportunidade de fazer séries supramáximas. Ô, louco, professor Adonis, é mesmo? É. Com o mesmo peso de 80%, o peso de 80% pode ser submáximo, moderado, quase máximo, máximo ou supramáximo. O que acontece no ambiente das academias, que é o grande erro, porque as pessoas não sofrem a resultados, não atingem resultados. É o quê? A pessoa faz o quê? Ela treina com peso submáximo, ou seja, o organismo gera estresse? Gera, porque tem carga de treino? Tem intensidade, tem volume. Qual que é o problema? O organismo se adapta rápido àquela intensidade, àquele volume, àquela frequência. Se adapta rápido. Ou seja, aquele mesmo peso, aquele mesmo teor de repetições, submáximo, que você já aprendeu lá no curso 4. Professor Adonis, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Você deveria ter assistido o curso 4, ok? É isso. Turma, estou voltando, meus fisiologistas. Se a pessoa faz na academia um peso, independente do peso, séries submáximas, ela não está gerando uma carga de treino que gerará um estresse fisiológico. Ô, caralho. Terminar agora aqui, terminar agora. Acho que vai aguentar. Ela não gerará, tá quase acabando aqui a bateria. Ela não gerará uma carga de treino que posteriormente gerará um estresse fisiológico que gerará o resultado que ela quer. Que gerará o resultado que ela quer. Eu assustei aqui porque apagou aqui de do nada, tá acabando a bateria. Ok? Mas legal, vamos lá, não tem problema. Que gerará o resultado que ela quer. Então, olha o que você precisa, meus fisiologistas, para gerenciar intensidade, volume e frequência. Isso influencia a carga de treino. E olha o tanto de coisa que a gente pode identificar como intensidade, por exemplo, na musculação. Olha a dificuldade. Como que eu levo isso para a prática esportiva? Como eu te disse, tem treino técnico, tático, físico. Dentro do físico, contra resistência e corrida. Vai ter treino dinâmico contra resistência. Você já sabe. Técnico é o que? Intensidade? Tá mais difícil? Tá mais próximo do ritmo de jogo, da intensidade de jogo? Então, tá mais intenso. Tá menos? Então tá menos intenso. Treino tático, tá na intensidade do jogo? Essa é a pergunta. Tá no ritmo do jogo? Tá na velocidade do jogo? Tá na força que você faz no jogo? Tá muito próximo, então tá mais intenso. Não. Tá menos próximo, então tá menos intenso. Assim você identifica intensidades no desporto competitivo. Ah, mas eu não jogo o jogo. Eu faço... Eu tenho a competição. Arremesso de dardo. Pô, tá presente com o mesmo dardo da competição, na mesma intensidade da competição? Então você tá dentro. Tá com uma intensidade aumentada, ok? Então, treinos técnicos, táticos, lembra disso. Esporte, desporto competitivo. Tático, técnico e físico. Ok? Tem esses três aspectos do treino que são preponderantes você entender para montar treino. Ok? Não vai montar só treino físico. Por quê? E a parte técnica e a parte tática? Como que fica? Legal? Então, meus fisiologistas da prática, carga de treino aqui, eu espero que você tenha entendido que ela é composta pela intensidade, pelo volume e pela frequência. Nós entendemos que a frequência é a quantidade de sessões que você faz na semana. Aumentou uma vez na semana ou diminuiu, você vai mexer na carga de treino, no estresse fisiológico, que não é peso. Ok? Volume também influencia na carga de treino, mas o volume é diferente do tempo que você fica na academia. Volume para nós quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Tempo de estresse. Então quanto tempo você ficou de estresse na academia? Quanto tempo você ficou de estresse no treino? Quanto tempo de estresse? É volume, onde for. Ok? Que na musculação a gente vê pelo número de séries, número de exercícios e repetições. Com treinamento de dinâmica a gente vê quantos quilômetros ou quanto tempo você correu. Ok? Deixa eu conferir só se não acabou a bateria aqui. Acabou, nós temos um pouquinho aqui. Tem mais um pouquinho, acho que vai dar tempo. Yes! E carga de treino
também é influenciada pela intensidade. O que é intensidade? É dificuldade. Aumentou a dificuldade? Aumentou a intensidade. No treino dinâmico, fácil. Porcentagem do VO2 máximo, velocidade ou inclinação. Simples. Aumentou a porcentagem do VO2 máximo. Aumentou a velocidade. Aumentou a inclinação, pegou uma subida no meio da corrida, amigo, ferrou, vai estar mais difícil. Ou você diminui a sua velocidade para conseguir subir, ou você vai falhar, você vai cansar mais do que você deveria. Então presta atenção nesses aspectos. E na musculação, qual que é a intensidade aqui da musculação? Nós já vimos, ou exercício de contra-resistência, nós já vimos. É o quê? É o peso, obviamente, porcentagem de 1 RM, o tempo de descanso entre as séries, a disposição dos exercícios, olha o tanto de variável, meu fisiologista. Escolha dos exercícios, cadência, amplitude de movimento, otimização técnica e teor das repetições. Todos esses aspectos influenciam na intensidade, ou seja, na dificuldade. Tá mais difícil? Tá mais intenso. Isso é algo que eu enxergo que nós já nos conscientizamos, não é mesmo? Diante disso, meus fisiologistas, para eu levar a intensidade para os desportos, você já sabe, enxerga a maior dificuldade. Tá mais difícil? Tá mais intenso. Mas lembre, quando a gente fala em desporto, nós estamos falando em 3 aspectos principais de treino: tático, técnico e o físico. Ok? No entanto, tá mais intenso, tá mais difícil, tá mais próximo do ritmo da competição, tá mais próximo do ritmo do jogo, tá mais intenso. Legal? Tá menos. Não tá tão próximo, professor Adonis, então tá menos intenso, menos difícil. Assim nós enxergamos essas variáveis. O importante aqui, meus fisiologistas, é você ter entendido que a carga de treino, ela compõe-se, ela se dá através da intensidade, do volume e da frequência. Não é o peso. Carga não é peso. Carga é igual estresse fisiológico. E o estresse fisiológico ele pode ser composto e ele é influenciado não pelo peso, pela quantidade de vezes na semana, pela frequência, pelo volume e pela intensidade. Os 3 juntos compõem o estresse fisiológico e o estresse fisiológico de maneira frequente, gerado de maneira concisa, coerente, controlada, gera adaptação fisiológica. Em outras palavras, gera resultado. Legal? Porque é importante eu controlar o estresse fisiológico. Como que eu controlo o estresse fisiológico, professor Adonis? Através da intensidade, do volume e da frequência. O que é a frequência? Já sabe. O que é o volume? Já sabe. O que é a intensidade? Já sabe. Então, em outras palavras, você já sabe controlar carga de treino. Você já sabe controlar estresse fisiológico. Porque você sabe controlar a intensidade. Se você sabe controlar volume. Se você sabe controlar a frequência. Você sabe controlar estresse fisiológico. Você sabe gerar resultado. E é isso que eu espero que você tenha entendido, meus fisiologistas da prática, nessa aula. Na nossa próxima aula nós vamos entender um pouquinho mais sobre como a carga de treino pode ser vista de maneira palpável pelos nossos alunos. Obrigado pela tua presença. Espero que você tenha gostado da aula. Se estiver gostando do curso, se ele estiver fazendo a diferença, por favor, @Fisiologia na Prática, me avisa, me fala. Eu quero muito saber o que você está achando desse curso e se estiver te ajudando, eu quero saber também, ok? E se eu puder melhorar em algo, também quero saber, porque eu tô aqui para te servir a nossa querida educação física. Beijo no coração e até a próxima aula.